Olá, pessoal. Nessa primeira aula, a gente vai abordar alguns tópicos importantes de acentuação gráfica, sempre voltados para aquilo que a prova vai cobrar com mais frequência, né? Não se espera que uma prova de concurso público, que é voltada só para reprovar o candidato, trabalhe com palavras cuja acentuação é mais simples e mais fácil. Então, você não vai esperar numa prova, por exemplo, que ele trabalhe com palavras mais óbvias, como café, por exemplo. A pessoa acentua café no instinto já, ela não tem que ter um conhecimento gramatical muito profundo para saber que as oxítonas terminadas em S são acentuadas. Então, não se espera, por exemplo, que uma prova trabalhe com uma palavra como público, né, que você acentua meio que por instinto já, é uma palavra com a qual você tem contato, você lê em jornais, você encontra essa palavra mais frequentemente quando você tem contato com a leitura de alguma forma em geral, tá? O que o concurso público faz então? Ele busca cobrar de forma proposital palavras cuja pronúncia é mais dificultosa, palavras com as quais as pessoas não têm muito contato e, consequentemente, pronunciam de forma equivocada. Essa pronúncia equivocada determina uma identificação equivocada também das sílabas tônicas e, consequentemente, a falta de acentuação gráfica correta. Eu coloquei aqui no quadro uma relação dessas principais palavras aqui. Se você pegar uma relação de provas anteriores e do concurso que você vai prestar, fatalmente essas palavras apareceram em algum momento lá, tá? Coloquei as palavras aqui sem acento, mesmo aquelas que precisam de acento, para a gente poder treinar aqui um pouco nossa pronúncia, identificar a sílaba tônica e, a partir disso, sim, acentuá-las corretamente. A dúvida com a qual você se depara frequentemente quando você encontra essas palavras são as seguintes. O que eu devo falar aqui nesse caso? Anátema ou anatema? Eu falo prêmio Nobel ou prêmio Nobel? O homem é pudico ou púdico? Avaro ou ávaro? Você dá a sua rúbrica ou a sua rubrica quando você escreve alguma coisa? E as três palavrinhas aqui, ó, que sempre causam problemas nas provas. Eu falo catéter ou cateter? Uréter ou ureter? Masséter ou masseter? Palavrinha comum também, filantropo e misantropo, que as pessoas falam filântropo e misântropo, ficam na dúvida na hora correta da pronúncia lá. E aqui, gratuito ou gratuito? Essa aqui tem uma recomendação especial, porque ela tem as duas formas e eu vou comentar depois, tá? Vamos aqui passo a passo. Primeiro, a pronúncia correta dessa palavra, que significa maldição, é anátema. Anátema é proparoxítona. E como toda proparoxítona, tem que ser acentuada. Eu vou destacar aqui para você aqui, fazendo destaque sempre na sílaba tônica da palavra, tá? Toda proparoxítona é acentuada, consequentemente, a anátema tem acento também, tá bem? O que se ganha, o prêmio Nobel ou o prêmio Nobel? Preste atenção, essa palavra não tem acento, consequentemente a sílaba tônica tem que ser bel. Se fosse nó, ela seria paroxítona terminada em L, como fácil, útil, maleável, e as palavras que são paroxítonas terminadas em L recebem acento. Então, se ela não tem acento, a pronúncia certa é Nobel, correto? Tá? Então não se esqueça, prêmio Nobel e não prêmio Nobel, tá bem? Aqui. A pessoa cheia de preceitos morais é uma pessoa pudica. O certo é pudico e não púdico. É sempre mais confortável para o nosso aparelho fonador pronunciar as palavras como se fossem proparoxítonas. Então, você tende a pronunciar púdico, ávaro, rúbrica. Essas três palavras não são proparoxítonas. As três são paroxítonas e aqui estão as sílabas tônicas delas. Ó, presta atenção. Então, o certo é pudico, avaro, rubrica. Tem que memorizar, a prova cobra. Então, pudico, avaro e rubrica são as formas corretas, tá? Essas três são as que você escuta mais frequentemente pronunciadas de forma equivocada. Até do pessoal da área médica mesmo tende a pronunciar essas palavras de forma equivocada e propagar o erro aí por todo mundo, tá? O certo, ainda que doa aos nossos ouvidos, ainda que seja incomum, o certo é que se diga cateter, ureter e masseter. As três sem acento, as três oxítonas, tá? Repara que até agora eu só acentuei anátema. É a única que deve de fato ser acentuada porque é a proparoxítona, tá bem? Na sequência aparecem Nobel, pudico, avaro, rubrica, cateter, ureter e masseter. Tudo bem? Tem que memorizar. Na sequência, duas palavrinhas antônimas. Apesar de antônimas, têm a mesma sílaba tônica. Eu tenho que falar sempre filantropo e misantropo. São duas palavras também que no bate-papo diário aparecem muito como proparoxítonas. As pessoas costumam falar filântropo e misântropo. Tira essa sílaba tônica daqui, desloca para lá. Ó. O certo é filantropo e misantropo. Essas são as formas corretas, tá? E aquilo que não custa nada? O que não custa nada é gratuito e não gratuito. Repara que se fosse gratuito, haveria acento aqui, né? O I dos hiatos é acentuado quando fica sozinho. Então, se você não empregou acento aqui, é porque o certo é gratuito e não gratuito, tá? Essa palavrinha é contextual.
Você pode empregar fluido ou fluido de acordo com o contexto em que você emprega. E as provas normalmente trabalham com questões contextualizadas, né? Elas não trabalham com palavras soltas. Geralmente empregam esses vocábulos aqui dentro de construções para que você julgue corretos ou errados. Agora, essa palavra aqui não, ela tem que ter cuidado com ela, porque de acordo com o contexto você pode grafá-la de formas diferentes. Existe o fluido, que é um substantivo, e é grafado da forma que você está vendo aqui, sem acento, tá? Assim como existe também fluido. Esse fluido com acento agora, ele é particípio regular do verbo fluir. E aí eu vou criar duas situações para que você possa empregá-las. Você emprega fluido como substantivo e fluido como particípio. Para que a sua visualização fique mais tranquila, eu vou montar duas orações em que elas apareçam, tá? Olha só. Olha essa frase. Verifique o fluido de freios. Eu não falo fluido de freios. Se eu empreguei essa palavra como substantivo, eu tenho que construir essa palavra sem acento. Ó. Verifique o fluido de freios. Eu só emprego fluido em situações em que apareça como particípio do verbo fluir. Então, observa. Ó. Eu posso montar uma oração assim. Tudo correria bem. Repara que a situação agora é diferente. O contexto determinou a diferença entre as palavras. Olha só. Aqui em cima o fluido substantivo aparece grafado aqui sem acento e de forma adequada. Ó. Você diz, verifique o fluido de freios. Já aqui embaixo, o fluido aparece como particípio regular do verbo fluir. E olha como é que ficou. Tudo correria bem se as coisas tivessem fluído com naturalidade. Então eu não posso confundir fluido com fluido. São palavras cujo contexto determina a sua real utilização. Tá? É isso, até a próxima. Na próxima oportunidade continuaremos um pouquinho mais com a situação gráfica. Até lá.